Nós ontem não tínhamos certeza em relação à bandeira desse petroleiro. E o petroleiro é russo. Esse petroleiro fazia usualmente o transporte de petróleo, de óleo, de derivados entre a Crimeia e o porto sírio de Tartus. Ou seja, ele transitando pelo Mar Negro, passando pelos estreitos na Turquia, ia em direção ao Mar Mediterrâneo, porto sírio de Tartus, e geralmente parava na Turquia. Desta feita, voltando para um porto na Crimeia, este petroleiro foi atingido. Existem algumas dúvidas em relação ao fato dele estar completamente vazio, não sabemos. Mas a priori ele voltava vazio, porque ele teria, a priori, ele teria a primeira informação, que ainda é a informação, vamos dizer assim, de superfície hoje, é que ele teria transportado petróleo, óleo, combustível para Tartus, estaria voltando para a Crimeia e estaria vazio. Com relação à tripulação, os ucranianos dizem que há feridos entre os tripulantes. Os russos dizem que não há feridos entre os tripulantes. Mas foi necessário que esse petroleiro fosse rebocado. E como o navio de guerra russo, que foi atingido em Novorossiysk, dentro da Rússia, também ontem, pela manhã, horário de Brasília, nós tivemos, ambos os casos, foram necessários reboques para levar estas embarcações até um porto no qual pudesse ser reparado. Então, petroleiro russo. Ontem pairou uma dúvida se seria um petroleiro de bandeira turca, se seria um petroleiro com outra bandeira. A gente cogitou que pudesse ser da Geórgia, que pudesse ser de Israel, mas da Grécia teve gente que disse não, era realmente um petroleiro russo. E hoje o Kremlin, através de seus porta-vozes, anunciou que esse petroleiro russo foi atingido, então não resta a menor dúvida em relação a isso, e prometeu uma duríssima resposta. Acho que a gente começa por aqui, fazer esse encadeamento, não é? Porque, vejam, senhores, inclusive essa embarcação estaria sancionada pelos Estados Unidos em função dos seus recorrentes negócios com os sírios, tá? Isso já antes do conflito na Rússia. Também é uma informação que deve ser checada mais minuciosamente, mas é a que nós temos nesse momento, aí, pelo menos de acordo com as primeiras informações. A ideia é que a Ucrânia estaria usando esses drones para aumentar o seu poder na contraofensiva com relação ao dano que possa causar a frota russa e também a navegação russa no Mar Negro precisa ser considerada, e eu consideraria um dado adicional aqui. O dado adicional é o seguinte: como a Rússia acabou proibindo a navegação em direção aos portos ucranianos, os ucranianos no dia seguinte tomaram uma mesma atitude no que diz respeito ao Mar Negro, no que seriam as embarcações russas ou com destino a portos russos ou controlados pelos russos. Eu vejo que existe, um abraço para Marcília Borges, boa noite, obrigado pela presença. Eu vejo que existe uma disputa que diz respeito basicamente, provavelmente, a uma nova intenção da Turquia, dos Estados Unidos, da Ucrânia, da Romênia, da Bulgária, de alguns outros países, de reestabelecer o acordo de grãos. Então, com isso, o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo dificultar a navegação russa, também comercial, no Mar Negro, provavelmente tentando chegar a alguma situação de equilíbrio no que tange a perspectiva de que haja uma readequação, uma conversa nova para a questão do acordo de grãos. Parece que não está fazendo muito efeito. Agora, às 21h18, horário em que conversamos, 15 Tupolevs 95 estariam no ar e pelo menos aproximadamente 7 ou 8 deles, a controvérsia em relação a essa informação, já teriam feito seus lançamentos. Os outros estão sendo deslocados em direção ao seu ponto de lançamento no Mar Cáspio. Há informações da partida de Engels, né? Provavelmente realmente tem um partido de Engels. Mísseis de cruzeiro KH-101 estão sendo utilizados e muitos deles já estão no espaço aéreo da Ucrânia. O ponto fundamental a ser reiterado, meu abraço para Sandra Roros, para Sália, para o Bernardo Brito, para Antônia de Cássia, para Johnny Marques, para Gesamari Solange, em nome de vocês, saudando todos os jamais de 1.200 pessoas presentes aqui conosco.
A informação que deve ser levada em conta agora, pelo que eu consigo ver preliminarmente, dos objetivos que já foram atingidos dentro do território ucraniano, é que um dos locais mais castigados é, mais uma vez, a Khmelnytsk e sua base aérea. Khmelnytsk e sua base aérea, aonde estão estacionados os Sukhoi 24, que são os vetores de lançamento dos Storm Shadow, dos Scalps e de outros mísseis de cruzeiro que são lançados contra a região do Mar de Azov, contra Donetsk, contra Luhansk, contra cidades, inclusive, ali na região de Kherson e Zaporídia, controladas pelos russos. O que tem a ver com o que a gente já conversou até aqui, pessoal? O que tem a ver essa questão de Khmelnytsk? Khmelnytsk é a base que acolhe o que chega pelo Danúbio. Também, eventualmente, alguns podem dizer também pelo Mar Negro. Mas Khmelnytsk é aquela base que recebe grande volume de material bélico que entra pelo território da Romênia, pelas águas territoriais da Romênia e, via de regra, também pelo rio Danúbio. Hoje alguém me disse que, em alguns casos, é possível especular que estejam sendo embarcados pelo rio Danúbio materiais para aportar o esforço de guerra ucraniano desde a Alemanha, tá? Então a Rússia está castigando mais uma vez Khmelnytsk, sua base aérea, ao lado, onde você tem depósitos, você tem paióis, você tem uma série de depósitos e de infraestrutura que permitem que os ucranianos façam essa guerra utilizando esses mísseis de cruzeiro. Mísseis de cruzeiro esses que têm sido fornecidos pela Dinamarca, pela Turquia, que têm sido fornecidos também pela França, pela Grã-Bretanha, pelos Estados Unidos e, segundo novas informações que chegaram entre ontem e hoje, também pela Finlândia. São mísseis que têm um alcance aí entre 400 e 500 quilômetros, tá? Isso permite, naturalmente, se os ucranianos quiserem, que promovam ataques dentro da própria Federação Russa utilizando esses mísseis de cruzeiro. Aliás, o porto de Novorossiysk, que foi objeto do ataque contra a embarcação de guerra russa ontem, ele fica na Rússia, né? É um porto que fica na Rússia. Ontem os ucranianos prometeram atingir 6 portos dentro da Rússia, no Mar Negro, mas na Rússia, não em áreas contestadas, não em Mariupol, em Berdyansk ou na própria Crimeia, tá? Nós precisamos observar isso.